Seja muito bem-vindo ao canal Blender para Arquitetura. Meu nome é Augusto César, trabalho com Archviz e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como criar uma planta humanizada dentro do Blender. Bora lá? A planta humanizada, na minha opinião, é o segundo render mais importante em um storytelling quando estamos desenvolvendo um projeto de Archviz. Porque o primeiro seria o render da fachada, que ele informa exatamente qual é o prédio ou o empreendimento onde você está indo visitar para morar, talvez, né? Você é um potencial cliente. E a planta humanizada vai dizer para você como aquele espaço é por dentro de uma vez por todas. Então você vai entender aquele projeto por fora e por dentro. E todos os outros renderings, eles vão servir exatamente para o processo de sedução, de criação mesmo, de ambientação daquele local. Então, como a planta baixa humanizada tem o objetivo de informar exatamente como aquele projeto é por dentro, ela não precisa ser necessariamente realista, mas ela precisa ser extremamente legível. Bom, deixa eu te mostrar como fazer isso. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, assim você não vai perder mais nenhum vídeo sobre como utilizar o Blender para arquitetura. Sem mais delongas, bora direto pro vídeo. Bom, a primeira parte para você fazer uma planta humanizada é a seguinte: você precisa que ela seja legível, então você vai correr atrás de referências na internet de outras plantas humanizadas que te agradem. O meu jeito de procurar referência é simples, eu procuro referências que eu acho fácil de ler, que eu vejo que há separação boa entre cor, contraste, aonde eu não sinto que haja confusão entre o que é tapete, o que é sofá, o que é cama, o que é piso, o que é móvel, o que é chão. Eu consigo sentir as diferenças entre as coisas. Então eu utilizo como referência plantas baixas que têm um nível de contraste muito legal e não me importo se elas são 2D ou 3D. Eu só me importo em ver se eu bati o olho e senti que estava fácil de ler. Aí nós vamos para a parte da modelagem. A modelagem ela tem que ser feita da forma como os arquitetos visualizam seus trabalhos. Se você não sabe, uma planta baixa ela é nada mais do que um corte, uma seção, como se você estivesse cortando a casa no meio na altura de 1,20 m. Então você vai ver aquele corte de 1,20 m por cima. É basicamente isso. Então a regra é simples. Qualquer coisa que está acima de 1,20 m, tchau, desapareça. Por quê? Porque é informação demais. E planta humanizada tem que ser fácil de ler. Menos é mais nesse ponto. A grande questão é que alguns blocos vão ficar meio esquisitos, conforme você foi vendo nesse vídeo, porque certas coisas estão atravessadas naquela altura. Por exemplo, uma televisão. Talvez ela não esteja na altura de 1,20 m, mas seria bom ter ela ali. Então o que você faz com esses móveis que estão vivendo nesse limbo, abaixo ou acima de 1,20 m? Bom, você escalona eles para dentro. E aí você deixa tudo na alturinha de 1,20 m e valeu. Você obviamente também pode utilizar uma altura menor que 1,20 m porque, bom, planta humanizada é realmente para você ter estilo. Você pode fazer o que você quiser e aquilo que você preferir para poder comunicar a arquitetura de forma eficiente. Se você achar que a altura de 1,20 m está te dando sombras muito longas, encolhe tudo. Planta humanizada é realmente o local onde você pode ser mais artista. Bom, no meu workflow eu modelo as paredes externas e internas de maneira separada e prefiro utilizar Boolean Modifier para poder fazer os cortes das paredes, né? Assim eu não preciso ficar modelando um milhão de coisas, eu apenas crio objetos, né, que eu já tirei, nesse caso aqui que eu estou mostrando para você, do meu projeto anterior de interiores, e meramente coloquei eles ali para poder fazer os cortes de aberturas de portas e janelas lá no local que eles precisavam estar. Você pode ver todos os detalhes minuciosos sobre como modelar uma planta baixa no Blender e tudo mais no meu curso de Blender para Arquitetura, cujo link está aqui na descrição. Mas deixa eu continuar explicando para você como fazer uma planta baixa no Blender. Depois que nós temos a modelagem, é importante agora que nós tenhamos os materiais. Os materiais são uma coisa bem interessante, porque você não precisa de materiais muito complexos num primeiro momento. Você vai precisar dos materiais de comunicação e depois dos materiais, né, de realmente detalhamento. Os materiais de comunicação serão, neste caso, que eu me baseei na minha referência, o material preto, que vai ficar no topo da parede. E é interessante que quando eu aplico esse material preto no topo, o local onde está cortado pelo meu Boolean já marca as janelas. Ou seja, eu já me sinto que estou informando muito bem onde que é porta, onde que é janela, onde que é abertura. Tudo já está começando a fazer um pouco mais de sentido para mim. Outros materiais, que são materiais muito importantes, como material de piso, que seria o piso da sala, os materiais de piso molhado, né, de cozinha, de banheiro e tudo mais, esses materiais eu gosto de fazer eles da mesma forma que eu faria um material de um render realista. Então o piso da sala eu faço ele realmente modelado no Archipack, né, que é um add-on do Blender que permite que você modele piso, teto, várias coisas de arquitetura facilmente. Eu acho legal fazer na modelagem que fica mais bonito até mesmo na planta humanizada. Um detalhe importante, o rodapé ele pode não ser muito importante no render de interior, né? Ele pode ser um detalhe ali a mais.
Mas na planta baixa humanizada, ele é muito importante, porque ele vai dar um outliner interno na tua cena, permitindo que você enxergue muito bem aquilo que está acontecendo na sua frente. Então a planta baixa humanizada precisa mesmo ter um bom outline feito com o rodapé. Então o rodapé aqui é muito importante. É importante que ele seja branquinho, para ele dar aquela diferenciação entre a parede e tudo mais. Ele vai ser realmente muito importante para poder trazer um pouco de vida para tua cena. Lembre-se que o foco aqui é comunicação eficiente. Menos é mais. Apresente apenas aquilo que vai comunicar perfeitamente como aquele ambiente é por dentro. Depois de colocar desses materiais básicos, a gente fala um pouco das esquadrias. E as esquadrias aqui, não, você não vai meter o corte na esquadria do teu projeto original e colocar ele ali. Pelo amor de Deus, não faça isso. Faça uma esquadria simples, com linhas bem simples e bem fáceis de ler. Porque aqui o importante é a comunicação. Você pode ter um pouco de estilo, fazer uma bagaceirinha ali, colocar um bevelzinho para poder dar um highlight nas quinas, que seja. Mas o importante é que você não faça mais do que o necessário para comunicar a arquitetura. Então, como você pode estar vendo aí, eu faço aqui as esquadrias de uma maneira bem simplificada e aplico materiais difusos nela também de maneira bem simplificada, exatamente para que esses materiais sejam responsáveis por comunicar bem que aquilo se trata de uma janela ou que aquilo se trata de uma porta. Repare que a porta tem mínimos detalhes, é apenas os quadradinhos. Isso porque, como eu falei, o importante aqui não é fotorrealismo, é comunicação. Quanto menos você distrair o seu cliente com informação inútil, mais ele vai olhar para aquela planta baixa e entender o que está acontecendo. Bom, vamos falar dos assets agora, falando dos blocos que a gente vai usar na nossa cena. Basicamente a regra é simples, qualquer coisa que está acima de 1,20 m desaparece, qualquer coisa que está abaixo de 1,20 m fica. Qualquer coisa que está no limbo do 1,20 m, você encolhe ele para que ele fique menorzinho. Muita coisa vai ficar parecendo um hamburguinho engraçado, mas o importante aqui é que você encolha as coisas para que você tenha boas sombras, para que você não tenha sombras muito grandes atravessando o seu ambiente. Então assim, a sacada aqui é basicamente essa. Se você tem alguma coisa, né, que tá destacando demais e tá distraindo, ficando esquisita, tenta encolher ela e reduzir o contraste. Se você tem alguma coisa que tá precisando de destaque e que não tá ficando legal na cena, tenta aumentar ela um pouquinho para ela ter mais sombra e tenta dar mais contraste para ela, colocar alguma coisa ao redor dela, ou um tapete mais claro se ela for escura, ou um tapete mais escuro se ela for clara, alguma coisa que deixe aquilo fácil de entender. Depois disso a gente vai para a iluminação. Tudo que eu falei agora para você é focado exatamente nessa parte, né? Porque a iluminação é o que vai realmente dar vida para esse ambiente. Então no meu caso o que eu faço? Eu utilizo uma luz HDRI, né? Então eu aplico o mapa HDRI na minha cena de interiores, tá? Não uso de exterior, uso de interiores, para realmente dar o feeling de que eu tô vendo alguma coisa por dentro e procuro alguma coisa que tenha sombras bem difusas, bem suaves, sabe? Para realmente só dar volume para minha cena. E depois disso eu aplico uma sunlight direcional para dar as minhas sombras mais marcadas, né? E aí eu vou regulando ali no ângulo da minha sunlight, né? O angle que eu digo é a abertura dessas sombras, deixando essa sombra mais bonita possível para minha cena. Sempre olhando as minhas referências para ver se eu não estou fazendo cagada, obviamente, mas também, como se trata de planta humanizada, buscando ser artístico, ter estilo, para poder ficar bonito mesmo. No meu caso, eu sei que eu poderia utilizar o Eevee, que é o renderizador em tempo real do Blender, que eu também ensino como utilizar lá no meu curso de Blender para arquitetura e interiores, só que eu particularmente não gosto de usar ele para esse tipo de coisa, porque eu sinto que eu gosto mais do sabor do render do Cycles, tá? Então, como eu gosto mais daquele saborzinho de Path Tracing, eu sei que eu poderia economizar tempo de render utilizando o Eevee, mas eu acabo preferindo usar o Cycles. É realmente uma questão de preferência, você pode utilizar o que você quiser. Depois que a iluminação já tá bonita, que eu acho que o meu render já tá bem aceitável, o que eu gosto de fazer é passar para a parte de configuração de câmera e render final. Bom, na configuração da câmera é bem simples. Coloca uma câmera em cima da tua cena, vai lá nas configurações da sua câmera e muda o modo dela de perspectiva para modo ortográfico. Simples assim. Aí você meramente ajusta a escala dela, move um pouquinho, deixa um enquadramento legal na tua cena e tá tudo certo. É só isso. Outra coisa, vai lá na aba de Render do Blender e clica lá em Filme e clica em Transparent. Isso vai fazer com que o background da sua cena desapareça, ou seja, você vai ter um fundo transparente. Porque a gente vai colocar essa planta humanizada no Photoshop em fundos com cores diferentes para ver o que fica mais legal. E se você tiver algum tipo de padrãozinho, algum tipo de design que você gosta de colocar atrás da sua planta humanizada, né, para representar a tua empresa, também vai ficar legal, né, colocar no Photoshop. Ou no GIMP, use o que você preferir. Affinity Photo também, não se esqueça. O render final, a resolução, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar ele em 2000 por 2000, na 2000 por 2000 pixels,
pixels para poder fazer o render para aprovação. Então faço ele com 2000 por 2000 para poder mandar para o cliente ele aprovar, dizer que quer mudar alguma coisa ou não. E o render final eu gosto de fazer em 4000 por 4000. Eu prefiro fazer nesses tamanhos padrões porque eu acho que mais do que isso, só se realmente o cliente pedir, porque, bom, haja tempo de render, né? Tipo, você coloca um render de 4000 para 4000, independente da tua máquina, ainda vai tomar um tempinho, né? Então eu gosto de colocar nessas resoluções porque elas já são aceitáveis. Se o cliente precisar de algo maior, bom, que ele informe antes, né? Pede para ele informar antes de contratar. Daí eu renderizo no Cycles e para plantas humanizadas eu gosto de ter apenas 2 render passes. Um deles é o render final com denoiser, como você pode estar vendo aí na cena, então coloco um nodezinho de denoiser ali para ele poder limpar a cena no final. O número de samples eu coloco em 512 para 1024 samples, acho que não precisa de muito para esse tipo de cena. Mas eu também ligo um muito importante, o pass de Ambient Occlusion. Esse pass, ele conserva para mim as diferenciações, né, tipo ali os pontos de encontro entre as geometrias. Então ele pode me dar bastante volume na hora da pós-produção. Eu não sinto que eu preciso de mais coisa, né, mas tipo, se você quiser colocar mais coisa para trazer ainda mais brilho para tua cena, fique à vontade. Eu gosto de utilizar esses dois porque eu realmente não acho que precisa de mais do que isso. Daí, a gente vai para o Photoshop, e dentro do Photoshop, simplesmente eu gosto de dar uma passada no Camera Raw, dar uma otimizada ali, uma melhorada ali na cena, deixar tudo bonitinho, e depois disso, né, o que eu gosto de fazer é colocar ali o Ambient Occlusion no modo Multiply, e utilizando o Levels, eu faço com que o Ambient Occlusion fique um pouco mais claro ou um pouco mais escuro, dependendo de qual efeito que eu quero alcançar. E assim eu consigo focar em trazer um pouco mais de volume para minha cena nos pontos certos. E para colocar a cereja no bolo, o que eu gosto de fazer? Eu vou lá em Color Lookup, e aplico um LUT no geral, né? Coloco ali a opacidade dele ali em 30%, 35% para poder dar o overhaul da cena e dar aquela cereja no bolo que deixa o negócio com aquela carinha profissional e que o cliente vai adorar. E finalmente, né, eu coloco ali as opções, eu gosto de colocar o background branco, preto e cinza para eu ver se a planta baixa se comporta bem em quase qualquer ambiente de contraste, né? Porque o cliente vai utilizar aquilo ali em praticamente qualquer lugar. Então eu vejo se ela está dando um contraste bom tanto no branco, quanto no preto, quanto no cinza. E daí eu mando essas 3 opções para o cliente e pergunto para ele, e aí, gostou? Vai querendo fundo transparente? Vai querendo branco, no preto, no cinza? E aí a gente vai conversando e prepara para fazer o render final em 4K. Bom, basicamente é isso, é assim que eu trabalho plantas humanizadas aqui dentro do Blender. E para finalizar eu tenho que contar para você que nós temos um módulo completo sobre planta humanizada no nosso curso de Blender para Arquitetura e Interiores. Então quem já é aluno do curso já recebeu esse módulo gratuitamente, tá? Então confere lá na tua plataforma de aluno, se você for aluno, que lá no nosso bloco 9, depois do módulo da Casa Contemporânea, você vai ver lá que tem um módulozinho sobre planta humanizada. E se você não é aluno do nosso curso de Blender para Arquitetura e gostaria de aprender a criar renders fotorrealistas e animações, bom, já te convido a conhecer o nosso curso clicando no link que está aqui na descrição, beleza? Dá uma passada lá que com certeza você vai ser muito bem-vindo e vai gostar do conteúdo que vai ter lá dentro, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, todas aquelas coisas, comenta aqui embaixo o que você achou do meu workflow e me diz o que você faria para ficar ainda mais bonito essa planta humanizada, o que você acha que poderia ser feito ainda de melhor e o que você faz aí para poder fazer um negócio diferenciado para o teu cliente. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Forte abraço pra você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!